Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do YouTube do Comercial Jurídico, onde toda quinta-feira às 15 horas da tarde nós temos um encontro marcado para aprimorar e desenvolver as suas habilidades de vendas e como estruturar um time comercial que vende todos os dias na advocacia. Eu sou Maíra Alves, fundei o Comercial Jurídico e para mim é uma satisfação, é uma honra ter você aqui comigo. E antes de começar, já vou te pedir um favor, já quero te pedir um favor. Dê um joinha aqui embaixo no vídeo, ative as notificações do canal para que toda quinta-feira você receba uma notificação no momento em que nós estivermos entrando ao vivo. E também para você que ainda não adquiriu o meu livro, O Poder das Vendas na Advocacia, está aqui embaixo na descrição, inclusive. Você consegue adquirir a versão física e a versão digital, e a versão física vai chegar aí na sua casa e a versão digital você já terá acesso imediato. Então tá aqui embaixo na descrição. Quando você compra o livro, você também ganha um workshop de 3 horas para acompanhar todo o conteúdo e a sua progressão conforme a sua leitura. E hoje nós iremos falar de algo muito importante na advocacia, como vender valor e não preço. Maíra, o que é valor e o que é preço? O valor é o que você leva, preço é o que você paga. Só que nas vendas, tudo isso é uma questão de percepção. Não o cliente está vendo da forma que ele realmente quer enxergar, mas é o papel do vendedor gerar essa percepção, fazer com que o cliente perceba que não está caro, que você está entregando para ele é uma solução eficaz que vai resolver uma determinada dor e um determinado problema. Por isso que o preço ele justifica todo esse valor que você vai gerar na vida dele. Então bora lá para o nosso conteúdo de hoje. E eu já quero iniciar fazendo uma pergunta aqui para você. O que separa os advogados que vendem dos que descontam, dos que dão desconto? O que separa, Maíra? Cara, eu tenho uma dificuldade muito grande em fechar, porque o cliente vive me pedindo desconto, eu não sei mais o que fazer. Você não está agregando valor, você está gerando a percepção somente de preço. Isso tem uma solução, é claro que tem, você vai aprender na nossa live de hoje. Mas fica com essa perguntinha aí agora para você na sua cabeça. Eu vendo preço ou eu vendo valor? Eu vendo ou eu vivo dando desconto? Eu não aguento mais petição de desconto. A culpa não é do cliente, a culpa é no valor, na percepção ali que você está gerando para ele. Então, a partir de hoje, você já vai sair daqui aprendendo exatamente isso, gerar valor e não preço. Então, antes da gente começar a aprofundar um pouco mais no nosso conteúdo, a gente tem que entender a diferença entre os dois, preço e valor. Como eu falei, preço é monetário, né? Você vai pagar ali quantitativo, que o cliente vai pagar, no caso, para fechar com você. Isso é preço. Valor é o que ele vai receber, todo o seu serviço, toda a sua qualidade, ok? Então, a gente começa separando a solução aqui, o valor, aqui, o preço, no caso, que realmente vale essa solução. E a gente tem que se atentar por um ponto: o cliente ele não paga pelo seu serviço, ele paga pela solução do problema. E toda live que eu faço aqui no canal eu bato muito nessa tecla. Pessoal, vocês não têm que vender o serviço, vocês têm que vender a solução. Ou seja, você tem que vender aquilo que vai mudar a vida do teu cliente. Não é ficar falando somente sobre o seu serviço, do seu escritório, mas sim falar da solução que você tem para a vida dele. E aqui, para iniciar, a gente tem uma regra do impacto imediato. A partir do momento que essa pessoa entra em contato com o seu escritório, ela precisa receber um alto valor vindo de você, vindo do teu vendedor. Então essa é a regra ali do impacto imediato. No primeiro contato ela já é impactada com o valor do seu serviço, com o que você tem a oferecer de melhor. Então inicie o seu atendimento com um fato impactante. Você pode enviar uma prova social, eu já falei sobre isso diversas vezes na nossa live, um caso de sucesso que você teve no seu escritório, ou até mesmo um dado estatístico que ele vai gerar ali uma urgência. Eu vou dar um exemplo para você. Você vira para essa pessoa que acabou de entrar em contato com você aplicando essa regra do impacto imediato. 80% dos clientes que entraram em contato comigo há 6 meses e decidiram esperar para entrar com o processo,
hoje estão com dificuldades muito maiores e chances menores de êxito. Meu papel aqui é garantir que isso não aconteça com você. Então, se você já gera esse impacto imediato no primeiro momento que esse contato te procura, chega no seu WhatsApp, te liga, acaba que ele já vai se sentindo mais seguro, você já consegue conquistar a confiança dele, gerar autoridade sobre o seu trabalho e você reduz aí esse risco percebido pelo cliente, certo? Então, a gente já começa aqui com o impacto. Isso é muito importante, porque senão ele não vai saber quais são os riscos de esperar, ele vai querer deixar para depois. Então você já evita essa objeção. Já evita essa objeção de não, vou esperar mais um pouco, não vou dar entrada agora não. Então você já começa a antecipar, na verdade, essa objeção e diminuir esse risco dele deixar para depois e não fechar com você naquele momento. Terceiro ponto aqui é a regra da percepção. Como eu falei, o cliente ele não vê o mundo ali como ele é, mas como você faz ele perceber que é. Então, assim, o preço ele é relativo ao valor percebido. Então, se ele comparar ali o seu serviço com outros advogados que cobram menos do que você, ele vai ver o seu preço como alto, certo? Agora, se ele comparar o seu serviço ali, o seu preço com o que ele entrega, vai mudar com o que você entrega, na verdade vai mudar tudo. Então ele pega ali, putz, esse advogado aqui tá me cobrando 3 mil, mas olha o que ele me entrega. Você conseguiu deixar claro para ele as soluções que você vai trazer para a vida dele e ele pode ter resultados e segurança jurídica fechando com você. E esse tem que ser o seu diferencial. Eu bato muito nessa tecla aqui dentro do canal, nas lives. Você tem que ter um diferencial e é isso que vai justificar o preço que você cobra. E aqui, pessoal, a gente precisa começar a utilizar a ancoragem. O exemplo de ancoragem, olha, fulano, um cliente, ele tentou resolver esse problema sozinho e sem um especialista no assunto e ele perdeu 2 vezes, tempo e dinheiro. Agora a gente está tentando recuperar o tempo perdido e se ele tivesse me procurado antes, já estaria aí recebendo o benefício, eu já teria resolvido X problema. Então aqui a gente traz os diferenciais que são ali intangíveis. Então o seu escritório entrega acompanhamento constante, seu escritório tem parcerias aí com profissionais da área de acordo com a necessidade daquele cliente, atendimento prioritário. Então a gente traz esses diferenciais para dentro da venda. Se o seu vendedor não sabe qual é o diferencial do teu escritório, dificilmente ele vai conseguir fechar contrato. Então, para introduzir o nosso assunto aqui, o primeiro objetivo na venda, o nosso primeiro objetivo é comparar o valor antes de comparar o preço. É o primeiro objetivo que a gente tem aqui. Valor, agregar muito valor, esquece o preço. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que se preocupar ali com o preço quando você sabe vender e consegue agregar e gerar valor na venda. Flui, o atendimento ele flui. Você chega no momento de passar os honorários com segurança. E a forma com que você apresenta a proposta de honorários é o que menos importa. Então, antes de chegar, se preocupe com todo o percurso que você está fazendo na tua venda, antes da gente entrar em preço aqui. Como que está a tua abordagem? Como você aborda esses clientes? Como que você analisa o caso dele? Como que você gera valor? E isso que você tem que se preocupar agora. Não se preocupe em, eu tô cobrando caro, não, eu tô cobrando... Não se preocupa com isso. Se preocupa o tanto de valor que você está gerando em uma venda dentro do seu escritório de advocacia. Certo? O jogo da confiança, como fechar contratos com segurança. Existem 3 crenças que influenciam uma decisão e isso é em todo lugar, em todo negócio, né? Então, as 3 crenças que elas mais influenciam uma decisão no momento de nós contratarmos um serviço ou comprar algum produto será que esse advogado, será que essa pessoa ela vai conseguir resolver o meu problema mesmo? Será que vale o investimento e será que eu posso confiar? O que você precisa trabalhar aqui antes de ir para preço, viu? Justamente esses 3 pontos precisam ser resolvidos e antecipados durante a venda. Eu já trouxe uma live aqui também falando sobre a arte de contar histórias e o poder da narrativa na advocacia,
Começa a utilizar para gerar conexão, para demonstrar que é possível resolver o problema que aquele cliente tem, que não é único, que você tem casos semelhantes que você conseguiu ajudar. Fazendo isso, você já vai virar ali uma chavinha na cabeça dele e essa crença será eliminada. Depois a gente vem para a segunda. Será que vale um investimento? E é exatamente isso que você tem que fazer o seu cliente enxergar, que é um investimento, ele não está te pagando à toa. Então, trabalhar a narrativa junto com prova social, casos semelhantes, e também fazer uma venda sempre com muito valor, chamando o cliente pelo nome, trazendo personalidade, utilizando gatilhos mentais, que se eu não me engano foi a nossa última live aqui no canal também, vai te ajudar a eliminar também essa crença de será que vale? E será que eu posso confiar? Trazer essa segurança no atendimento, mandar áudio, mandar vídeo para o seu cliente, chamando ele pelo nome. Então, existem crenças que o seu cliente, normalmente, ele já chega com elas, na verdade. Ele já vem, digamos, preparado ali para te soltar uma dessas objeções. Será que vale a pena mesmo? Será que eu posso confiar em você? Então, assim, você antecipando, você reduz esse risco dele simplesmente não fechar com você, ok? E aqui a gente tem também um modelo de venda que eu gosto muito. Deixa eu só dar uma reduzida aqui para vocês conseguirem ler o que está aqui embaixo. Vou dar uma... Uma venda consultiva. Maíra, o que é uma venda consultiva? A gente transforma uma consultoria, uma consulta ali em um contrato fechado. Então a gente traz um diagnóstico antes de trazer a solução, um diagnóstico prévio. Não precisa ser uma análise completa do caso, você traz um diagnóstico prévio, trazer ali, você pode levar na verdade para dentro do atendimento. Olha, pelo que você está me falando, no seu caso, você está passando por esse problema, nós temos essa solução, temos casos assim semelhantes aos seus, inclusive. Então você já traz essa consultoria jurídica ali, gratuita, digamos, com um diagnóstico prévio, entregando essa solução previamente. E aqui a gente tem um erro comum, a gente tenta vender sem antes de entender a dor do cliente. Então vamos supor que esse cliente ele chega para você falando que o INSS negou o benefício dele. Só que aí que tá, a gente pensa que se negou, eu só preciso ali recorrer e precisa me mandar a documentação. Só que cada cliente é único e cada cliente tem uma dor específica. Então, se negou o benefício dele, o que isso vai impedir ele de acessar? Uma melhor qualidade de vida, um melhor tratamento, conseguir comprar medicamento. Qual é a dor do seu cliente? Parar de depender de terceiros. Então, por isso que a gente precisa entender a dor dele antes de oferecer e tentar vender e já trazer para os honorários. A gente tem também um método da escuta ativa, então fazer perguntas poderosas, saber perguntar para gerar esse desejo antes de apresentar os honorários para o cliente. Se a gente não faz isso, infelizmente, se a gente não conduz o atendimento, infelizmente, a gente não consegue fechar o contrato, porque a gente não tem escuta ativa. Já dei vários exemplos aqui durante as lives que eu fiz sobre escuta ativa. Então, eu acredito que é a parte mais importante das vendas, saber escutar de verdade. A gente tem também a técnica do sim progressivo, como levar o cliente a uma decisão favorável à sua impressão. Vou dar um exemplo aqui dessa técnica, desse sim progressivo. Você precisa fazer perguntas que o cliente ele já está inclinado para te responder um sim. Vou dar um exemplo. Olha, fulano, se eu te apresentar um planejamento claro, uma estratégia clara, para que nós consigamos tal resultado no seu processo, vai te ajudar a tomar uma decisão? Ele vai falar sim. Ele vai falar sim. Fulano, eu posso te encaminhar como eu e minha equipe vamos lutar pelo seu direito? Ele vai te falar sim. Então, quanto mais sims ele te der e te falar durante o atendimento, durante a venda, a porcentagem ali dele, assim, é um número muito alto de porcentagem que ele pode falar sim também no momento que você envia a proposta. Então, sim, ele vem sendo construído dentro do atendimento. Então, por isso que você tem que saber fazer o quê? Perguntas poderosas. Construir narrativas, construir perguntas, para que no momento da venda, da parte dos honorários, ele se sinta inclinado já a te dizer sim.
já te dizer sim, fulano, isso pode proporcionar a você uma melhor qualidade de vida, uma vida melhor para você, ajudar no sustento da sua família. Você acredita que esse resultado pode gerar isso para você? O quanto que ele vai impactar na sua vida? E a pessoa fala, sim, eu acredito. Com certeza vai me ajudar muito. Putz, aí você já vai trazendo esse sim para dentro do atendimento, aumentando essa confiança e ele vai se sentindo confortável. Não é uma pressão. Ele já está concordando com você ali desde o início. Desde o início. Então ele já está inclinado a tomar uma decisão. E ao longo dessa conversa, esses sims eles vão criando o efeito de compromisso. Ele já te disse tantos sims que ele fica sem graça no momento de falar não quero, não vou fechar, não dá. Então trabalhe esse. Eu tenho certeza que se você trabalhar tudo isso que eu estou trazendo para você agora, você vai conseguir ter resultados. Eu não tenho dúvidas. Aplique essas técnicas que eu estou te entregando. Isso daqui vale muito na advocacia. Isso daqui é um conteúdo de altíssimo nível. Altíssimo nível. Você está aprendendo a gerar valor numa venda. Tem coisa mais importante do que isso? É claro que não. E venda é construção. Venda é construção. Se eu chegar para você e te oferecer a minha mentoria, você vai... Putz, não quero, não faz sentido para mim, Maíra. Mas se eu chegar e trouxer para você o quanto isso vai impactar na tua vida, o quanto eu vou trazer de solução para tua vida, para o teu negócio, para tua advocacia, vai mudar completamente. De eu chegar e falar, minha mentoria custa X, são 6 meses, encontros quinzenais, quarta-feira às 15 horas. Você quer participar? Putz, eu não te trouxe nenhum valor, nada. Você vai falar, nossa, que venda é essa? Agora, se eu já te ouço, já entendo a sua história, peço para você compartilhar comigo qual é a sua necessidade no momento, os seus planos para 2025, as suas metas, como foi o seu ano de 2024. A gente vai tendo essa conversa, eu vou gerando valor, você vai compartilhando sua dor, eu vou conectando as minhas soluções e assim a gente consegue trazer você para dentro da nossa mentoria, de uma consultoria individual. Então vejam que até no dia a dia, quando vocês vão contratar uma mentoria ou algum outro tipo de serviço, o quanto a geração do valor ela é importante. E aqui a apresentação da proposta, como gerar essa percepção de alto valor. Como eu falei, percepção é como o outro ele percebe um determinado cenário. Então, se você trabalha uma venda muito objetiva, então você faz uma análise breve e já passa os honorários, você não consegue fechar contrato, porque a percepção foi só de preço e não foi de valor. Então, existe um formato correto para apresentar o honorário sem choque de preço. Isso é um fato. E aqui eu vou fazer até uma observação para que você consiga entregar apresentar esses honorários sem esse choque de preço. Entender, primeiro passo, um momento da venda. O segundo ponto é analisar o atendimento, analisar o tom de voz e a conexão. Ser ágil. Ponto. Formato correto para apresentar um honorário sem choque de preço. Primeiro ponto, entender o momento da venda. E aqui, quando eu falo de entender o momento da venda, nós temos ainda dentro desse cenário três cenários aqui, né? 3 cenários. Aquele lead, aquele cliente ali que não fechou com você ainda, ele pode ser frio, morno ou ele pode ser quente. Quando a gente fala desses 3 cenários dentro de uma venda, se a gente manda uma proposta de honorários, pode ser PDF, texto, áudio, vídeo, para um lead frio ou morno, dificilmente ele vai fechar. O que eu recomendo você fazer sempre
Entender o momento da venda é você saber entender a temperatura e medir a temperatura do teu cliente. Voltar ao atendimento, ouvir os áudios, ler a conversa e falar, não, eu posso enviar, eu tenho segurança. Eu trabalhei tudo que a Maíra falou na live de número 13, como gerar valor e não preço. Eu entreguei isso, ele tá quente para fechar. Você manda o áudio. Para que você vai parar para preparar um PDF para mandar para a pessoa ou pedir alguém para criar uma proposta para você? Ele já está ali com você, ele está quente. Não perca o time da venda, não perca o momento da venda, porque você não está se sentindo seguro o suficiente para mandar uma proposta em áudio. Cara, e eu tô cansada de falar isso, mas eu preciso bater nessa tecla. O áudio é prática. Maíra, eu não gosto de mandar áudio. Você precisa praticar o áudio, seja no seu dia a dia, seja na sua rotina, com pessoas da sua casa, com os seus amigos. Eu não gosto da minha voz. Você vai ficar limitado a um número de contratos fechados porque você não manda áudio. Não, como que você vai gerar valor sem áudio? Sem ele ouvir sua voz? Como que ele vai confiar em você só mandando texto? Não dá. Então, entenda o momento da venda, saiba olhar para dentro do atendimento e falar, não é o momento de mandar os honorários. Tira essa ansiedade, por favor. Às vezes, na hora de vender, a gente fica ansioso, já quer fechar. E a gente perde o time da venda, a gente perde o momento da venda. E aí a gente não fecha o contrato. Então, observe esses cenários. Olhe para a temperatura, tá frio, tá aquele cliente mais seco, mais objetivo, ele tá morno em cima do muro ou ele tá quente, quer fechar? Para cada um desses, você manda uma proposta diferente ou nem manda. Liga, conversa, entende, tira esse lead da temperatura fria para uma temperatura mais aquecida. Analise o seu atendimento. No momento de passar a proposta de honorários no escritório, eu voltava ao meu atendimento e analisava os áudios, ouvia ali os áudios, falava, não, eu posso mandar a proposta, eu tenho segurança aqui. Ela vai fechar. Olha como a gente gerou uma conexão no atendimento e aí eu enviava a proposta. Analisar o tom de voz e a conexão com o cliente, ouvir esse tom de voz, ouvir como que ele está falando com você, como que ele está se expressando com você, se realmente vocês chegaram a se conectar de verdade e ser ágil se preparar para uma possível objeção. Quando eu falo sobre ser ágil, eu vejo que às vezes tem escritório que demora, gente, 30 minutos para preparar uma proposta. Tá conversando com a pessoa o dia todo e são 30 minutos para vir com uma proposta. Ai, porque eu tenho que ver quantos que a gente vai cobrar. Cara, cria uma tabela de faixas de preço, por favor. Ajuda o seu time, se ajude a fechar mais contratos também. Principalmente seu cliente que está esperando lá, minutos para uma proposta. Não dá, né? Gera uma sensação de parece que não sabe quantos que ele vai cobrar. E se preparar para uma possível objeção, entender que ele pode perguntar e falar que tá caro, ele pode falar que não tem dinheiro, então você tem que ir já preparado. Como você vai para uma guerra ali, sabendo que você pode entrar no que você vai entrar no conflito e você não está preparado para isso, aí não dá. Regra de ancoragem, o que é a regra de ancoragem? A gente tem um objetivo aqui que é sempre, como eu falei, né, e é o tema da nossa live, gerar esse valor. E na ancoragem, a gente pega o valor que a gente cobra, digamos, você cobra 5 mil ali de honorários iniciais. Então, 5 mil, e a gente coloca, por exemplo, eu quero receber, Maíra, eu quero receber 5. Você não vai passar 5, porque senão você fica sem margem para negociar. Então, aqui eu chamo, né, a famosa... repara, é um termo que eu uso, a linguagem bem natural para você entender. Sem dar desconto. Todos nós, enquanto pessoas que estão contratando um determinado serviço, a gente quer ter a sensação que a gente está no controle e saindo ganhando. Então, se você cobra, você quer receber 5 mil, como eu falei, dei um exemplo,
valor dos honorários R$6.000. Você quer receber 5 e tá cansado de dar desconto, não aguenta mais? Você vai passar 6. E aqui o que você vai fazer? Já pegou aí, né? Você vai negociar os 6, pode até chegar em 5. Essa estratégia que é da ancoragem. Você nunca pode passar o valor que você realmente quer receber. Nunca. Você fica sem margem. Você passa um pouco mais e negocia aquela gordurinha dos R$1.000, R$1.500. Certo? Para ele sentir que está no controle, que você deu um desconto. E aqui outro ponto ainda, ó. Outro ponto. Validade da proposta de honorários. Então aqui a sua proposta ela tem uma validade eu gosto de colocar sempre de 3 a 7 dias. Beleza? Então apresentou a proposta, técnica da ancoragem, nunca cobre o valor que você realmente quer receber, joga um pouco mais e negocia, e validade da proposta de honorários de 3 a 7 dias, para ele não se esquecer de te dar um retorno e fechar com você, porque senão ele vai perder aquele desconto. E também utilizar, como eu falei, storytelling ou storytelling jurídico, ok? Tem uma live aqui somente sobre narrativa, assista para você entender um pouco mais sobre isso. Então a gente traz um conjunto, digamos, de técnicas ali e fatores e regras para que a gente consiga de fato gerar muito valor e fechar essa venda. E aqui a gente entra em outro ponto ainda, né, pessoal? Que esse daqui é o que eu mais ouço todos os dias. Como que eu quebro objeções, Maíra? Não consigo, tenho dificuldade pra caramba. É comum, já passei por isso e às vezes passo também. Sempre tem uma objeção nova aí vindo de algum cliente. Por mais que tenha algumas que são mais predominantes, mas existem outras que são mais complexas de quebrar. Tá? E eu acredito que uma das mais difíceis, não só de quebrar, mas de ouvir, é quando ele fala que tá caro. E essa é uma preocupação, porque o tá caro, ele tá muito atrelado ao valor. Então assim, mesma coisa que eu entro em contato aqui com o seu escritório, vou dar um exemplo. E aí, a partir desse momento, você me atende, eu pergunto os honorários, você me fala e pronto, acabou o atendimento. Você me manda, eu falo, nossa, tá caro. Tá caro. Vai fazer nada, ele nem me mostrou a solução, só passou aqui os honorários, tá caro. Se eu entro em contato com outro, que é o que o seu escritório vai fazer, né, a partir de hoje, entre em contato, agrega valor, traz narrativa, manda prova social, gera segurança para mim, confiança, traz a proposta sem me pressionar, usa a técnica do sim, que eu sempre vou dizendo sim dentro desses atendimentos, consegue antecipar as objeções, vou fechar com você, e quando você me manda o preço, justifica. Então é preocupante, se você está ouvindo muito, tá caro, você tem que começar a se preocupar, e muito ainda. Significa que o seu valor tá lá embaixo. Melhora as suas vendas, certo? Caro em relação aqui. Pergunte, não tem medo de perguntar não. Caro, mas como assim caro? Por que tá caro? Em relação a quê? Como transformar algo extra caro em quero pensar e depois em fechado, Maíra? Perguntar caro em relação a quê? Que talvez não ficou claro para você o quanto nós iremos trabalhar para te dar um resultado positivo. Você gostaria de mais um tempo para poder analisar nossas soluções? Eu posso agendar um horário com você. Eu tenho agenda para dia 3 às 3 horas da tarde. Como que seria a sua disponibilidade? Já trazer para uma próxima ação. Não fala, ai, tá bom. Ah, não, pode pensar. Quem pensa é filósofo. Tem que pensar nada não, você tem que virar e perguntar assim, certo, olha, mas o seu tempo é curto, está precisando muito resolver esse problema, tem como deixar para depois?
E como eu falei, lembra lá no início dessa nossa live que eu falei exatamente sobre até um script eu entreguei para vocês no início sobre trazer uma narrativa ali de alto impacto, lembra logo no início, que já vai gerar ali uma ação de impacto inicialmente, no momento inicial do atendimento. Olha, recentemente chegou um caso aqui no escritório, a cliente preferiu pensar e esperar por 6 meses, agora a gente está tendo que correr atrás do tempo perdido e desse dinheiro também que ficou para trás. Então você traz isso para dentro do atendimento e você transforma esse quero pensar em não. É melhor eu lidar com esse problema logo. Então trazer a urgência para dentro dos atendimentos gera muito valor e aquela sensação de é agora, não tem como eu esperar, não tem como eu deixar para depois. Certo? E aqui também eu gosto muito dessa técnica, para mim é uma das melhores, assim, quando eu falo de quebra de objeções, quando eu falo de vendas, né? Que é a técnica do custo da inação. Quanto custa para o teu cliente ele deixar de agir? Ele não fazer nada, ele não fechar com você. Lista aí agora, pega um caderninho, abre um Word aí e lista o custo da inação para o teu cliente. Dele não agir naquele momento, não fazer, vou pensar, vou ver. Qual resposta você vai trazer para ele? Quais são os custos, o quanto que ele sai perdendo? Então, para fechar mais contrato sem reduzir, sem dar desconto, e você tem que trabalhar isso. Cara, em relação a quê? Sair do está caro pro quero pensar em fechado. E técnica do custo da inação, de não agir. Se não fizer isso agora, você vai ter essas consequências. Trazer demonstração de valor. Mas eu quero aprofundar mais ainda nesse tema. Aqui embaixo tem um link do curso Destrave Vendas, Dominando a Quebra de Objeções na Advocacia. Tá aqui na descrição da live. O curso, ele custa menos do que uma saída que você dá aí no final de semana, muito menos, eu te garanto isso. Tem 22 aulas gravadas para você começar a assistir agora de como quebrar objeções na advocacia de forma estratégica e certeira. Então clica aqui embaixo, garanta agora mesmo o seu curso para você aprofundar ainda mais nesse tema. Você tem dificuldade de quebrar objeções, entender gatilhos mentais, pode adquirir o curso que ele vai te ajudar muito. Passa para o seu time assistir. Pare de deixar dinheiro na mesa porque você não consegue quebrar objeções de forma estratégica. E fechamento inteligente, como fazer o cliente dizer sim, técnicas de fechamento sem parecer insistente. Eu trouxe tudo isso para você na live de hoje. Cara, se tu não aplica, infelizmente aí, né, não vai fechar mais contratos. Tá? A gente tem também o gatilho da consequência. Então, quando o cliente ele entende que existe ali uma consequência direta para a decisão dele, ele tende a agir rápido. Então, olha, você fechando hoje com o nosso escritório, eu consigo garantir que seu processo seja protocolado amanhã até às 17 horas, mas se você não fechar, vou ter que deixar para daqui 10 dias, porque por dia a gente recebe cerca de 10 novos clientes, 15 novos clientes no escritório. Você agendando a reunião agora, eu consigo garantir que eu te atendo até amanhã, X horário. Então a gente consegue trazer ali alguns gatilhos, né, de ações para serem tomadas de uma forma mais rápidas e decisões também, que é o gatilho da consequência. Você fazendo isso agora, você tem isso daqui de forma imediata. Conseguiram entender? Tá claro? E aqui a gente traz também esse impacto dessa decisão. Então, se ele esperar mais um mês, as chances de resolver o caso dele sem complicações, eles caem pela metade. Então, as suas chances ali vão ser reduzidas a 50%, quanto mais você espera. Então, a gente traz alguns gatilhos para essa viradinha de chave, essa tomada de decisão. Então, por que funciona, Maíra? Porque ele percebe que adiar é pior, é muito mais arriscado para ele, gera um sentimento de urgência que é real, sem que você pressione. Então você joga a responsabilidade para o cliente e fala, agora é com você essa decisão, não posso tomar por você. E faz ele tomar uma ação imediata, porque se ele não decidir naquele momento, pode ser pior essas consequências lá na frente, ok? E como eu falei, a técnica também do sim alternativo, que é você pegar
e sempre trabalhando ali o sim durante o atendimento. Vou dar um exemplo. Ao invés, na hora que você chega nessa parte do fechamento do contrato, fechamento inteligente, a gente fica sem saber o que falar. A gente manda a proposta e aí? Maíra, o que eu falo agora? Então você pode perguntar, olha, como que fica melhor o pagamento para você, à vista ou parcelado? E entregar, pessoal, aqui, ó, múltiplas opções de pagamento para você cobrar honorários iniciais, tá? Como eu falei, a da ancoragem para você negociar ali o à vista, digamos, né? Sem precisar dar desconto, mas entrar numa negociação. A gente tem o cartão de crédito, se for o caso, deixar o boleto em último momento, assim, opção de negociação. Coloca cartão e pagamento à vista entrando em negociação. Então você já traz, quando você traz múltiplas opções de pagamento, automaticamente você tem uma oportunidade de perguntar qual a melhor forma de pagamento, à vista ou parcelado. Ao invés de perguntar, vai querer fechar agora? A gente tem também, você quer começar o processo ainda hoje ou prefere segunda-feira? Então você traz um pouco mais essa tomada de decisão. Eu posso te enviar o contrato por e-mail ou WhatsApp, como fica melhor para você? Então a gente já traz essas perguntas. Maíra, eu não sei como falar, vamos fechar? Nunca fale isso, eu acho, né? Vamos fechar? Não. Traga perguntas ali, se precisa trazer perguntas que vão te gerar uma resposta um pouco mais direta para o fechamento do contrato, certo? Como o exemplo aí que eu dei para você. Como que fica melhor para você a forma de pagamento, à vista ou parcelada? Ele vai falar, não fica. Agora, se você fala, vamos fechar, as chances de você ter um não, receber um não, elas são bem maiores, ok? Então, ele não se sente que está sendo pressionado a decidir entre o sim ou não, mas entre duas alternativas que elas vão levar ao sim de qualquer forma. Pegou aí a dica? Conseguiu entender? Tá claro? Por que funciona? Reduz essa resistência à decisão, mantém o controle da decisão com o advogado e, sem dúvidas alguma, facilita a conversão. Porque o cliente ele sente que ele está saindo ganhando e que ele tem essa autonomia na decisão. Ou seja, ele está podendo escolher o que fica melhor para ele, certo? Então, aqui nessa parte do fechamento inteligente, conduza para uma resposta certeira para o fechamento. Negociação de honorários aqui, Maíra, qual é a estrutura que eu utilizo passo a passo para conseguir gerar valor e não preço? Um diagnóstico prévio da dor do cliente com a escutativa, fazendo perguntas estratégicas, ancoragem de valor antes de falar o preço, apresentação de honorários com múltiplas opções, fechamento estratégico utilizando técnicas de urgência e compromisso com o teu escritório. E você está pronta para negociar com alto impacto. Você está saindo dessa live de hoje como? Sua cabeça está como? Quais foram os principais insights que você tirou daqui hoje? Tenho certeza que foram muitos insights. Negociar não é fácil, gente, não é fácil. Não é fácil, dá trabalho, mas é prática. Não tenha medo de vender as soluções do seu escritório. E o que vocês aprenderam na nossa live de hoje? Como criar uma percepção de valor forte para evitar descontos e não dar descontos, por favor. Como usar técnicas de escutativa para transformar objeções em contratos fechados. Como fechar mais renda sem reduzir os honorários, utilizando a técnica da ancoragem, esquece não. Como reativar clientes e gerar indicações para crescer sem depender apenas de novos leads. Essa é uma técnica aqui de reativação de clientes que, na verdade, eu iria trazer, mas a gente já tem uma live sobre isso aqui no nosso canal, que eu falo justamente sobre follow-up, que eu falo sobre pós-vendas também, que vocês podem assistir. Então essa daqui tá dentro de uma... Eu vou ver, depois eu posso colocar aqui na legenda a live que tá que tem todo esse conteúdo aqui e que eu coloquei como observação para vocês assistirem e linkar com o conteúdo do valor e não preço. Vai ser bem interessante você conseguir pegar essa live que eu fiz recentemente
de reativação de clientes e pós-vendas e linkar com essa de valor. Tenho certeza que você vai conseguir aplicar muito e gerar contratos sem precisar de tráfego pago, só trabalhando a sua base de clientes. Desafio final para você, dever de casa, tarefa de casa: estruturar um roteiro de negociação para o seu escritório utilizando as técnicas que eu passei aqui hoje. Qual é a primeira técnica que você já vai utilizar hoje ainda? Fala aí para mim, coloca aqui na live. Qual técnica que você mais gostou? Qual foi o principal insight que você tirou da nossa live de hoje? E eu te espero na próxima quinta-feira, às 15 horas da tarde, em mais uma live poderosíssima que vai transformar as vendas do seu escritório de advocacia. Um abraço para você, muito obrigada por mais uma vez estar aqui comigo no nosso compromisso, e eu estou super comprometida com o teu resultado e eu quero que você também esteja. Até breve, até a próxima quinta-feira e já ia me esquecendo, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro vai acontecer a segunda edição da imersão Venda Mais BPC Loas. Se você atua com BPC ou deseja atuar, você precisa participar dessa imersão. O link está aqui na descrição do vídeo. Garanta sua vaga, não perde, hein? Porque vai ser extraordinário. A primeira edição eu fiz ano passado, há um ano atrás, eu faço uma por ano. Foram 3 dias tão intensos que no terceiro dia eu já estava sem voz e foram mais de 240 advogados participando que adquiriram o ingresso para participar da imersão. Então bora, eu te vejo também nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro lá na nossa imersão e até a próxima quinta. Tchau, tchau. Uma ótima semana para você.